Canal Meia-Noite, o seu canal do terror. Boa noite, pessoal. Vocês que assistem os vídeos do meu canal, se quiserem um salve no próximo vídeo, deixe escrito nos comentários. Agora então, vamos para o relato. E a história de hoje é do Sr. Odair, que é da cidade de Lavras, que fica no interior do estado de Minas Gerais. Esse relato aconteceu no ano de 2001, quando ele tinha 39 anos. E para começar a história, tudo ocorreu assim. O local onde eu morava nessa época era um bairro na periferia da cidade, onde a região é um pouco rural e um pouco cidade. E tinha por perto da minha casa alguns terrenos baldios, que eram uns verdadeiros matagais. Certo dia, a minha mulher começou a reclamar que estava nascendo muita grama na frente de casa, e me mandou fazer uma calçada de cimento. E nisso então eu acabei pegando a minha enxada e fui carpinar a grama da calçada. E logo eu retirei toda a grama e comecei a cimentar a calçada. Depois que eu terminei o serviço, eu teria que jogar todo o entulho fora. E então escolhi o terreno baldio que tinha perto de casa, a uns 100 metros de distância. Mas o fato é que aquele horário não dava porque estava de dia ainda, e os vizinhos ficavam de olho nas pessoas que jogavam entulho no terreno baldio. E por esse problema eu esperei chegar bem à noite mesmo, no horário que não tivesse ninguém na rua, para então eu poder jogar o entulho no terreno baldio sem ninguém me ver. E quando a rua já não tinha ninguém, e era mais de meia-noite, eu coloquei as gramas na carriola. E também aproveitei essa viagem e coloquei umas madeiras de cama velha junto para jogar fora também. E nisso eu peguei os entulhos e cheguei nesse terreno. E ali eu percebi que o local era bem escuro mesmo, mas para mim era normal, e fui andando com a carriola até o fundo desse terreno. E logo descarreguei o lixo. E quando eu ia voltar para minha casa para pegar os restos dos entulhos, eu comecei a ouvir uns barulhos de passada pelo matagal do terreno. Claro, na hora eu fiquei assustado, porque poderia ser algum homem ou maníaco que estivesse se escondendo por ali. Mas mesmo assim eu fui voltando com a minha carriola. E logo, de repente, eu comecei a ouvir uns rosnados bem graves e grossos vindo do mato, bem na saída do terreno. Aí eu percebi que poderia ter algum animal escondido ali e ainda estava rosnando para mim. E nisso então eu voltei para trás um pouco e peguei um bom pedaço de madeira para caso essa criatura viesse para cima de mim, aí eu poderia me defender. E com os riscos que eu estava correndo naquele local, eu acabei deixando a carriola ali mesmo, para eu poder correr caso eu precisasse. Mas enquanto eu ia saindo definindo do terreno com a madeira na mão, os rosnados só aumentavam nessa hora, e eu estava com muito medo mesmo. E as minhas pernas estavam já bambeando. E foi quando, nessa hora, eu vi sair do matagal uma criatura estranha. E eu não conseguia identificar o que era aquilo, porque parecia um macaco e um cachorro ao mesmo tempo. Mas essa criatura era enorme e estava andando em 4 patas. E nessa hora eu quase entrei em choque de ver algo tão assustador. E eu não sabia o que fazer nessa hora. Esse animal ficou ali parado na minha frente e me olhando estranhamente. E o mais esquisito é que os olhos dessa criatura pareciam ser 2 lâmpadas acesas. Era uma coisa demoníaca e ficou rosnando para mim. E depois veio andando na minha direção. Mas nessa hora eu acabei pegando uma pedra no chão e taquei nessa criatura. Aí foi a pior coisa que eu fiz, porque logo essa criatura ficou bem agressiva. E se levantou como se fosse um homem, e ficou em 2 patas em pé. Aí eu caí na real que aquilo ali era um lobisomem, porque parecia uma pessoa, mas o rosto era de um macaco, com um focinho igual de um cachorro. E tinha uma pelagem bem escura e falhada pelo corpo. E os braços dessa criatura eram bem parecidos com a de um homem, e as pernas eram um pouco tortas para trás. Mas essa criatura era bem esperta mesmo, porque me fechou ali no terreno, bem na saída. E o único caminho que eu tinha para fugir era pelos fundos do terreno baldio, aonde era cheio de matas. E se eu corresse para a mata, esse era o plano do lobisomem para me pegar em um local bem afastado.
Mas claro que eu não caí nessa. Mas nessa hora, essa criatura veio andando na minha direção, já com os braços tipo querendo me atacar. Mas eu estava com um pedaço de madeira na mão e ameaçando tacar no lobisomem também. E ficou nisso, a criatura tentava avançar em mim e eu ameaçava dar umas pauladas nessa criatura também. Até que certo momento, nessa luta, eu vi um conhecido meu do outro lado da rua do terreno baldio abrindo o portão da sua casa. E nisso então eu empurrei o lobisomem com a madeira que eu estava nas mãos e corri para fora do terreno baldio. E fui correndo em direção da casa desse conhecido. E essa criatura veio atrás também, correndo atrás de mim. E logo, quando eu cheguei no portão dessa casa, que o homem estava do lado de fora, entrei para dentro da casa correndo. E o dono da casa também entrou e fechou a porta, porque viu aquele animal grande vindo correndo também. E rapidamente essa criatura chegou no portão também e ficou olhando ali, mas não teve coragem de tentar me pegar dentro dessa casa, porque eu acho que aquele lobisomem ficou desconfiado de alguma coisa e acabou desaparecendo do local. E claro, ficamos ali dentro da casa com o maior medo, porque vai saber se essa criatura ainda estivesse se escondendo ali por perto ainda. Bom, o fato é que eu fiquei ali trancado nessa casa. E logo depois eu liguei para minha mulher avisando ela que eu não iria voltar para minha casa e que só voltaria só de manhãzinha. E eu iria explicar o que tinha acontecido comigo. Mas nesse dia eu nem dormi pensando nos momentos que eu passei com esse lobisomem. E também fiquei pensando muito nessas coisas espirituais e na probabilidade de poder existir vários tipos de criaturas espirituais nesse mundo afora. Porque você não acredita muito nessas coisas, até você ver algo sobrenatural como eu vi. Mas o que acontece é que de tanto medo e em choque, eu nem dormi nessa madrugada. E quando amanheceu o dia, eu retornei para minha casa. E o mais difícil foi convencer a minha mulher da história do lobisomem. Mas claro que ela não acreditou muito, porque eu dormi fora de casa. E você sabe como mulher é, né? Acha que a gente tá com outras mulheres. Mas depois dessa confusão toda, passou-se alguns dias, e eu em choque ficava sempre olhando na rua e naquele terreno na parte da madrugada, para ver se esse lobisomem voltava. Mas eu não vi mais nada. Mas aquele conhecido meu que morava perto do terreno onde eu escondi na sua casa naquela noite com o lobisomem, me contou que viu pela sua janela essa criatura novamente no terreno baldio. E disse que esse lobisomem estava meio sentado ajoelhado no meio do matagal escuro. E falou que talvez essa criatura teria me marcado e estaria rondando o bairro para me achar. E não acharia difícil ele vir até desvirado atrás de nós. Esse meu conhecido diz que nesse dia que viu a criatura outra vez ali no terreno baldio, foi pegar a sua arma para atirar nessa criatura. E quando ele voltou para olhar, esse lobisomem já tinha desaparecido do local. Mas depois dessa conversa, passou alguns dias. E o que ocorreu nessa época é que de repente começou um vendedor de alho vender seus produtos na minha rua todos os dias. E sempre queria saber se eu tinha visto o lobisomem mesmo, ou se era mentira minha. E também me perguntou se alguém mais teria visto essa criatura. E quase todos os dias esse vendedor estava na minha porta. E logo eu fiquei sabendo que o meu conhecido, onde eu me escondi na casa dele no dia do ataque do lobisomem, esse vendedor de alho também ficava perguntando para ele se o mesmo teria visto essa criatura também. Bom, na verdade eu nunca tinha visto esse cara que começou a vender alho no meu bairro. Mas o fato é que eu falei para ele que se visse essa criatura de novo na parte da madrugada, eu iria matá-lo com a minha espingarda, para não poder atacar mais ninguém. Mas depois dessa conversa que eu tive com esse vendedor de alho, eu nunca mais vi ele pelo meu bairro e pela região. Bom, saber se esse cara era o lobisomem ou não, eu não sei, mas eu tenho as minhas desconfianças. Mas o que acontece é que eu vi essa criatura de verdade. E agora eu tomo cuidado se eu andar até pelas ruas altas horas da noite. E logo lembro dessa criatura. E você, se encontrar uma criatura dessa, esteja preparado. Bom pessoal, essa é a minha história.
Boa noite a todos que assistiram o vídeo do canal Meia-Noite. Se você gostou da história, se inscreva no canal. Até a próxima.